Olá, queridos, bom dia, bom dia, bom dia com muita alegria. Louvado seja Deus por essa manhã maravilhosa. E hoje eu queria muito fazer uma live, até deixei para gravar, o devocional aqui na casinha do lago, onde meu irmão amava ficar. Hoje está fazendo 1 ano e 2 meses, O tempo voa, o tempo passa muito rápido, queridos? 1 ano e 2 meses que ele partiu. E hoje o devocional vai falar de dias difíceis, de momentos de dor, de aflições, mas que é pra gente ser forte, pra gente não jogar a toalha. E muitas vezes, em dias difíceis, a gente pensa que não vai suportar, quer desistir, quer parar, quer jogar a toalha. E hoje, fazendo 1 ano e 2 meses que meu irmão se foi, na noite anterior, que foi do dia 24, o Senhor me falou, que levaria meu irmão. E eu, muito desesperada, dormi ali chorando, clamando a Deus pela alma do meu irmão. E tem momentos, querido, na vida da gente que é difícil, que a gente vai ouvir um não do Senhor. Por mais que eu clamei para Deus deixar minha mãe aqui, orei pela alma do meu irmão, porque o Senhor disse que ia levá-lo, e realmente, naquele dia 25 de março, o Senhor o levou como tinha falado. E tem momentos que a gente vai ouvir o não do Senhor, e nós precisamos ser fortes, corajosos, valentes. Nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo, que está a todo momento dizendo: confia, entrega, crê, descansa. O Senhor é um Deus que está no controle de tudo. Ele sabe o que é melhor para nós, Tanto que o Senhor, eu ainda questionando sobre a partida do meu irmão, no dia 27, quando foi o sepultamento dele, cheguei à noite junto com meu esposo, ajoelhei, abri a palavra de Deus, estava escrito no livro de Samuel: sou eu o Deus que dou a vida, o Deus que tira a vida, faço descer a sepultura, faço subir. E naquele momento eu ainda questionei: Senhor, mas por que o Senhor levou meu irmão tão novo, tão cheio de sonhos, tão cheio de saúde, com tantos projetos? E o Senhor me falou com propósito de salvação, não só para a vida do Moisés, mas para milhares de almas. E assim tem sido, através do testemunho do Moisés e da minha mãe, o Senhor tem salvo muitas almas. Então, queridos, Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe, tem propósito para tudo. Deus sabe o que é melhor para nós, e Ele está cuidando de tudo e todas as coisas. E o que eu quero dizer com isso hoje, dia 25, é que o Senhor está cuidando de você. Tem momentos na vida que é muito difícil mesmo, Eu achei que não conseguiria suportar 2 lutos, como o Senhor estava dizendo, que levaria os 2, e para onde levaria, o dia que levaria e até mesmo o horário. O testemunho é um testemunho forte, é um testemunho de salvação, que fala de eternidade. E é para isso que temos que atentar, queridos? Nos atentar para a eternidade. Na palavra de hoje, nosso devocional vai dizer aqui em João 16:33, que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E é assim que é, queridos. Nós estamos nessa terra e tem dias difíceis, sim. Dias de lutas, dia de dor, de aflição. E nesses dias é os dias que a gente mais ouve vozes, muitas vozes, A primeira voz que a gente ouve é a voz do inimigo, dizendo que não vai dar, que nós não vamos conseguir, que esse problema não tem solução, que essa enfermidade não tem cura. O inimigo vem com aquelas vozes terríveis, assolando a nossa mente, nos causando desgastes, cansaço, desânimo, E a segunda voz são vozes de pessoas negativas, que vêm dizer: meu Deus, mas isso é demais, mas isso não vai dar, não vai suportar, não vai conseguir. E as vozes negativas vêm para minar a nossa fé, E isso tira as nossas forças. Nós precisamos estar firmados na fé, que senão nós não conseguimos, queridos, nós não vencemos as batalhas. E a terceira voz é a voz do Espírito Santo, aquela voz maravilhosa que vem nos dizendo: creia, está difícil, não pare, mas creia, continua, confie.
né? Descanse, vai dar certo. Eu faço o que o homem não pode fazer. Eu faço o que os médicos não podem fazer. Então essa voz do Espírito Santo vem falando aos nossos corações, mas ainda tem um problema grande, que é a quarta voz. E a quarta voz é a nossa voz, a voz de nós mesmos. O que você está dizendo para você mesmo no dia do problema, no dia da dificuldade, no dia da assolação? O que você está dizendo para você mesmo? Que você pode, que você consegue, que você, né, que o Senhor é contigo. Essa voz, a nossa voz, decide muito, tem um poder de decisão muito grande, queridos, para vivermos o nosso milagre. Nós devemos saber que voz que nós vamos ouvir, né? Nós devemos ouvir a voz do Senhor Jesus. E esta voz que vem, né, que é a nossa voz, precisa ser uma voz que entre em concordância, né, com a voz do Espírito Santo, para a gente vencer todas as batalhas. Então, nosso devocional de hoje está falando aqui em João 16:33. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. E a leitura fala assim: manter o ânimo diante dos obstáculos que enfrentamos em nossa vida nem sempre é uma tarefa fácil, porque somos seres humanos e é muito importante ressaltar isso, porque diante dos conflitos e crises, naturalmente revelamos quão frágeis somos. Temos que ser sinceros, humildes e corajosos para admitir nossa natureza falha, pois haverá momentos em que não conseguiremos resolver os nossos problemas sozinhos. Entretanto, é nos períodos mais difíceis que a fé é gerada de maneira ainda mais intensa em nós, quando reconhecemos nossa posição de completa dependência de Deus. E é verdade, queridos, olha, quando vem os problemas e as assolações, é a hora que a gente precisa se lançar nos braços do Senhor e declarar completa, 100% dependência dEle. Com certeza eu não conseguiria, né, passar por todo o processo que nós passamos se não fosse essa dependência, se eu não tivesse me lançado nos braços do Senhor. E no momento que eu me lancei, que eu descansei, que eu confiei, que eu ouvi a voz do Espírito Santo, assim eu fui curada. O Senhor curou meu emocional e hoje eu estou muito, muito bem, graças a Deus, 100% curada, forte, firme, na rocha. Louvado seja o nome do Senhor. Só Ele mesmo que pode fazer todas essas coisas. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o nosso socorro bem presente nos dias difíceis. Tenha certeza disso, querido. Não tenha dúvida. O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. Então declare-se 100% dependente dEle. Se lance, se jogue nos braços do Pai. E descanse. Fica tranquilo. O Senhor está trabalhando em seu favor, né? E quando nós temos essa dependência, continuando aqui a leitura fala assim: e quando isso acontece, abrimos espaço para agir dele em nossa vida. Quando nós somos 100% dependentes dele, nós abrimos espaço para ele em nossa vida. Crises e conflitos são desafios que servem de termômetro para medir a nossa fé. Crises e conflitos são desafios que servem de termômetros para medir a nossa fé. Por isso devemos compreender que não podemos jogar a toalha diante das adversidades, mas lutar, porque é por meio das lutas que amadurecemos e ficamos mais fortes, tornando-nos assim preparados para tocar em todas as promessas que Deus Pai tem para cumprir em nossas vidas. E com certeza, queridos, no meio da crise, no meio da dificuldade, a gente cresce, amadurece, se fortalece, né? E consegue alcançar o propósito que o Senhor tem para nós. Então não tenha dúvida de que a vitória já é sua e que no final tudo vai dar certo. E não estamos falando simplesmente de otimismo, mas de fé, porque Jesus fez essa promessa. Quantas vezes durante os desafios surgiram circunstâncias que tentaram paralisar você? Eu mesmo já perdi as contas. Quantas investidas do inimigo, queridos, para nos parar.
né? São muitas. As situações contrárias podem até surgir, mas esteja firme, vença as dificuldades e permaneça fiel a Deus Pai. Apenas creia, tenha ânimo e cuide do seu coração, pois você não luta sozinho. E com Jesus, a vitória não é apenas uma possibilidade, mas é uma certeza. Com Jesus, queridos, a vitória não é uma possibilidade, ela é uma certeza. Em Filipenses 4,13 fala que eu tudo posso naquele que me fortalece, e nós tudo podemos no Senhor que nos fortalece, que é o nosso refúgio, que é a nossa fortaleza, que é o nosso socorro bem presente em dias difíceis. Então, o nosso título de hoje está dizendo: não jogue a toalha, não desista, não pare de crer, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta a cabeça e siga olhando para o alto, para o alvo que é Jesus. Em nome de Jesus Cristo, queridos, receba essa palavra nesta manhã hoje com todo o seu coração. Se encha desse Espírito Santo, dessa voz doce, dessa voz maravilhosa de Deus que nos guia, nos direciona, nos alimenta todos os dias. E esqueçam as vozes contrárias, vozes negativas. Em nome de Jesus, tampe os seus ouvidos para essas vozes, né? E ouça somente a voz de Deus, a voz do Espírito Santo. Um grande beijo no coração de vocês. Está acabando ali o meu tempo. Que o Senhor fale melhor em cada coração, em cada mente. E só para concluir, o inimigo não pode roubar a sua mente. Não deixe o inimigo roubar a sua mente. A penúltima palavra que a minha mãezinha disse antes de partir: não podemos deixar o inimigo roubar a nossa mente. Então, queridos, blinde-se, blinde a sua mente, seu coração, com muita oração, com muita comunhão sincera com Deus, com um relacionamento profundo de intimidade com Deus. E você vai estar totalmente blindado de vozes, de mente confusa, né? Então, não deixe que o inimigo roube a sua mente. Fiquem com Deus, na paz do Senhor Jesus, e um maravilhoso domingo a todos. Beijo, beijo. Até amanhã, se o Senhor assim nos permitir, com uma nova mensagem, uma nova palavra, uma nova reflexão do Senhor para os nossos corações. Beijo, beijo. Fiquem com Deus.